UNAERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Muito boa noite a você, ouvinte da Rádio UNAERP. Eu sou Diana Japur e hoje teremos uma entrevista muito especial do projeto Memória da Comunicação de Ribeirão Preto com José Mauro de Ávila. Ao meu lado está Matheus Gumiero, Thaisa Teovino, Gabi Sartório, Joyce Pesato. Hoje seguimos com mais um episódio do Memória da Comunicação. Muito boa noite a todos. E eu apresento vocês, a entrevista é produzida e apresentada pelos estudantes de jornalismo da UNAERP, com a orientação do professor Gil Santiago, coordenador do nosso curso, e produção técnica de Andrei Violante e Leonardo Rabelo. José Mauro de Ávila, muito boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando toda a minha experiência aí. Bom, o Avilinha, que ele é um nome que ele é conhecido assim no meio, iniciou no rádio como técnico de som e é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Paulista de Ribeirão Preto desde 2008. Se destaca entre os profissionais de engenharia em radiodifusão e atualmente é diretor técnico do Mega Sistema de Comunicação de Ribeirão e integrante do Comitê Técnico da AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. E também é da SET, Sociedade de Engenharia de Televisão. Bom, vamos começar então com as nossas perguntas, né? É um bate-papo muito livre para você se sinta à vontade para fazer comentários, trazer curiosidades. E a nossa primeira pergunta é: o que te fez despertar o interesse para trabalhar como técnico de som e como foi o processo de especialização? Bom, vamos começar do começo, é assim, né? O nome Avilinha é para diferenciar do meu pai, porque meu pai era técnico de rádio e em 78 eu entrei na Rádio Brasiliense como office boy. Uhum. Então, meu pai trabalhava lá, então para ficar Ávila e Ávila não dava, né? Aí o Paulo Prado, Paulinho, falou assim, não, então vai ser Avilinha para diferenciar, então ficou Avilinha. Então eu comecei em 78 como office boy. Depois meu pai falou assim, olha, office boy não dá futuro para ninguém, você precisa passar para frente. Aí eu falei assim, mas no quê? Vou te pedir pro pessoal te ensinar a ser operador de rádio. Aí eu fui ser operador de rádio. Aí eu fiquei um tempo, aí meu pai falou assim, operador de rádio também tem que passar a bola para frente. Aí eu fui ser sonoplasta, fazer gravações, essas coisas. E eu te contei com vários profissionais que me ajudaram, me ensinaram, né? Não vou citar nomes aqui para não ser injusto com ninguém, mas tem muita gente que trabalhou comigo e me orientou, me ensinou, são os meus mestres. E depois de muito tempo sendo sonoplasta na Rádio Brasiliense, eu fui para a Rádio Diário em 1984 como sonoplasta e já técnico em eletrônica. Mas eu fazia as duas funções. Aí depois de um tempo eu passei a ser só técnico e há tempos o Ministério das Comunicações fez uma exigência que as emissoras de classe especial, que era no caso a Diário, naquela época era só a Diário que era classe especial, precisava de um engenheiro para poder ser responsável técnico. O que é uma emissora de classe especial? Cada emissora tem uma classe, né? Então a gente tem classe C, classe B2, classe B1, classe A4, classe A3, cada uma vai até a classe E1. Cada uma tem uma área de abrangência. Então, quanto maior a abrangência, vai aumentando o número de classe. Então, hoje em Ribeirão Preto, a gente tem a Clube com classe E2 e a Diário, a Mega, a Conquista, se eu não me engano, a CBN com classe especial 1. Então, era uma exigência da Anatel e do Ministério das Comunicações. E aí, tinha um curso eu sempre gostei de eletrônica, mas eu nunca consegui estudar fora, né? Porque a gente era de uma família humilde, né? Então, não dava para estudar fora.
Aí a Unip fez o primeiro curso de engenharia elétrica, tinha até engenharia de telecomunicação na Unip. Eu fiz o segundo curso da Unip depois dos 4 anos. Eu cheguei para a proprietária da rádio e falei, olha, tem essa exigência da Anatel aqui, eles não estão cobrando, mas um dia eles vão cobrar. E como é que eu vou fazer? A gente vai fazer, eu vou trabalhar e pagar um engenheiro para assinar? Aí não dá. Aí eu falei, então você vai fazer o curso. Eu vou te pagar o curso. Aí o meu curso de engenharia foi pago todo pela empresa. E foi pago pela empresa. Ela falou assim, DP eu não pago, hein? Fiz 5 anos de engenharia. Terminei... Então era um curso novo, tanto na cidade quanto... Se eu não me engano, era a 2ª ou 3ª turma da Unip de engenharia. Eu fui matriculado em engenharia de telecomunicações. Aí o coordenador do curso era o professor Marcelo. Aí eu perguntei para ele, Marcelo, o que é melhor? Eu tô matriculado em engenharia de telecomunicações. E depois, se eu quiser fazer elétrica, como é que faz? Você vai estudar mais. Então é mais fácil você trocar para elétrica, depois você adapta em telecomunicações. Aí eu troquei para elétrica, e aí a Unip tirou telecomunicações, matou o curso de telecomunicações. Mas aí integrou, então, tudo num só? Não, não integrou. A telecomunicação é uma especialização. Entendi. Tá? Então, eu sou engenheiro elétrico voltado para a eletrônica. Eu posso assinar projeto, posso fazer tudo, mas eu não sou engenheiro de telecomunicações. Talvez o engenheiro de telecomunicações ele não possa assinar muita coisa, projeto elétrico, essas coisas que eu posso assinar, entendeu? Mas foi isso aí. Em 2008 eu terminei a engenharia. Depois eu fiz uma especialização em segurança do trabalho, mais 1 ano. Mas aí, segurança do trabalho eu não gostei, porque tem que mexer com gente, eu prefiro mexer com máquina. Não, isso explica bastante, porque a gente pensa assim, né? Curso de comunicação, então a gente pensa em pessoa, e entrevistar pessoas e conhecer histórias de pessoas. E aí, quando a gente trouxe alguém do Memórias que, na verdade, está mexendo com o por trás das câmeras, literalmente, né? Que é o por trás daqui, você que está ouvindo agora. Existe não só a Diana, o Matheus, a Thaís, o Gabi, a Joyce e o entrevistado, mas alguém que opera tudo isso, né? Que faz com que isso chegue até você. Então, isso é muito legal da gente trazer esse lado, né? Bom, vamos seguir as nossas perguntas. Então, Avelinha, queria perguntar como que a experiência de ter um pai técnico de som influenciou na sua carreira. Foi muito gratificante, porque o meu pai me ensinou tudo. Eu entrei como técnico e tudo eu perguntava para ele, né? E ele fazia sempre paralelo comigo. Ele foi me ensinando tudo, e tudo que eu sei hoje é graças a meu pai e a experiência que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Aí quando eu fui fazer engenharia, ele ficou super contente. Aí ele falou, nossa, meu filho é engenheiro, aquela coisa de pai, né? Mas foi bem legal. E foi graças a meu pai que eu tô aqui até hoje. Ele foi te influenciando a crescer cada vez mais dentro desse ramo, né? E uma coisa interessante, que é uma divergência que a gente tem hoje, que a gente deixa os nossos filhos escolherem. E eles não escolhem nada, na maioria das vezes. E meu pai falou, não, você vai. Entendeu? Você vai, aí você vai e você vai. Depois, se você não gostar, você troca, né? Eu tenho um filho que é engenheiro elétrico também, e ele me ligou, não sei se é isso que eu quero. Eu falei, então, se não é isso que você quer, então você forma engenheiro, você vai trabalhar e você paga o curso que você quiser. Hoje ele está no Banco Itaú, ele é cientista de dados. Olha só. É bom que já tem um norte, né? Quando tem alguém que já está trabalhando com isso, igual o seu pai, ele já vai te guiando para um lugar. E aí Mas você tem que gostar também, né? Eu acho que também. Mas ele te deu alguma indicação, e depois você seguiu. Não, ele me deu indicação e me colocou nas rádios. Vários amigos que ele tinha, porque é difícil você entrar com 16 anos, 17 anos, entrar numa rádio, mesmo que seja office boy, né? Naquela época podia, hoje não pode mais, né? Acho que isso fez você ter mais gosto pela coisa, porque você viu como que era antes de entrar mesmo. Isso. Né? É legal você ter esse contato da profissão antes mesmo porque você vai pro curso, igual eu já estava falando, direcionado, né? Não, então eu sei mais ou menos como que aplica as coisas, como é o dia a dia. E que você citou agora das rádios, a gente queria saber quais emissoras você atendeu como profissional e quais se destacaram na época e tornaram-se uma referência na atualidade. Porque a gente, como tá falando muito da memória da comunicação, a gente queria entender, assim, quais emissoras começaram e às vezes estão até hoje, tipo, seguindo um trabalho com novas adaptações. Como você
participou e vê isso? Na história do rádio de Ribeirão Preto, o Sistema Clube, quando foi adquirido o Sistema Clube da antiga PR7, eles fizeram uma revolução no rádio, tanto na área de comunicação como no parque técnico, né? Depois veio o diário, né? Quando nós fomos para lá, a gente também trouxe isso e começamos a competir com o Sistema Clube. E uma coisa, nós fomos o Mega Sistema hoje, ele tem sempre todos os equipamentos de ponta. Nós somos a primeira rádio no Brasil a ter um sistema de automação. Em meados de 1993. Vocês nem conhecem ainda, mas era o Windows 3.11. Você sabe o que é o Windows 3.11? Não. Tinha o DOS, que era 16 bits, e o Windows 3.11, que era já 32 bits. Então, começamos no XP. Isso, né? Antes do XP ainda, entendeu? E nós somos a primeira rádio a ter. Para você ter uma ideia, um disco SCSI, que era o disco que a gente tinha todo o armazenamento de áudio, um disco de 9 GB custava $3.000. Nossa. Caramba. A gente tinha 3 discos de 9, era 27 GB, era o que tinha, cabia música. Hoje a gente compra teras aí no boteco da esquina. Né? Avilinha, e aproveitando que você está falando um pouco das evoluções, aí eu pulei até uma pergunta da Joyce, que eu acho que cabe bastante para esse contexto. Não, então a gente também queria saber quais foram as primeiras evoluções que você viveu na radiodifusão, que você chegou a ver? Olha, quando eu entrei na rádio tinha um acetato, que eram os comerciais gravados em disco. Aí depois veio o cartucho que era uma caixinha que rodava e parava. Aí tinha o Pro AM, que era mono, o canal esquerdo tinha um bip que fazia com que ele parasse. No FM era 2 track, era estéreo. Aí a gente colava uma laminazinha de alumínio que tinha um sensor que quando passava ali, fechava um curto, ela parava. Então, tudo tipo analógico. Tudo analógico. A gravação como se fosse uma fita de rolo, só que era uma fita grafitada, que era para poder deslizar dentro do cartucho, vai e volta. Então, ela rodava, quando chegava no fim, ela já estava no começo de novo, entendeu? Você tem ainda? Então, isso aí. Tá? Depois, veio os primeiros CDs. Aí a gente tocava o cartucho, tocava as propagandas, aí os CDs, aí tocava as músicas em CD. Aí depois do CD veio o minidisc. Só que aí o minidisc no Mega Sistema a gente abortou ele. Por quê? O minidisc tinha um problema. Você gravava uma vez, quando você copiava, ele comprimia novamente. Ele não fazia uma cópia do arquivo. Então era compressão em cima de compressão. Então, se você fizesse 3 cópias, o áudio já estava todo deteriorado, entendeu? Então a gente pulou isso. Aí a gente já pulou para o sistema de automação, que é gravado em hard disk, entendeu? E segue até hoje. Até hoje. Uma outra coisa que mudou muito é que as mesas eram analógicas. A gente, no Mega Sistema, a gente pulou a mesa digital e a gente foi para a mesa de IP, que é todo o áudio sobre protocolo de rede. Então, não existe placa de áudio mais na rádio. Então, é cabo de rede. Então, o que você está mixando aqui são protocolos. E quando vai lá para o processador, é protocolo. E aí ele vira analógico para mandar para o transmissor, que é onde você recebe o modo analógico. Entendi. Como as coisas vão evoluindo, né? Tipo, uma coisa que era tão simples já é transmitida através do cabo. Isso. Não tem placa de áudio mais. E foi assim, um processo relativamente rápido. Bem rápido. Né? Pensando em 10 anos muda muito. Muita coisa. Igual a gente vê a tecnologia hoje também. É igual o celular, né? A gente tinha aquele Motorola PT500, né? Depois veio o Nextel, que não pagava ligação, pagava mensal. A gente ia para os Estados Unidos e falava daquilo nos Estados Unidos. Depois veio aquela evolução. Aí não durava... O Motorola, ele tinha 2 baterias, né? Você punha uma nele e uma atrás no carregador, porque a bateria não durava nada. Aí veio a modernização. Aí hoje você vê um celular aí hoje roda 24 horas com uma bateria... Uma bateria saudável. Exatamente. Então imagina como que vai ser a rádio mesmo daqui 10 anos. Pois é. 10 anos é muito tempo para evolução, viu? A gente não sei te dizer o que será. Não, porque muda muito. Vai estar mais automatizado ainda. Eles falam muito da inteligência artificial, né? Mas assim, eu visualizo a inteligência artificial para mecanismo de trabalho, tipo, para ajudar a fazer uma programação, pegar
se você tiver uma audiência da região, ele fala assim, olha, ele vai saber o que o pessoal ouve, te ajuda a fazer a programação, entendeu? Então eu vejo por esse lado. Por outro lado, também eu vejo todo mundo, mas a inteligência artificial vai tirar emprego. Depende. Eu vejo assim, quem viver verá. O que nós estamos tendo hoje com a inteligência artificial, eu acho assim que ela vai criar um problema com a internet. Então já está tendo, né? Só tem credibilidade se der no rádio ou na TV. Porque tudo que está na internet é fake news, eu não sei o quê. Já estão fazendo propaganda do cara da van de uma propaganda que não existia. Então, como é que você vai acreditar nisso? Sim. Entendeu? Então, é complicado. É o clássico, né? De nós, comunicadores, enfim, de fazer a apuração. E isso vai desde... Só que a parte humana, nós vamos ter que fazer uma inteligência artificial fiscalizando uma inteligência artificial, porque é completamente difícil, né? Você tem poucas pessoas com muita informação para você checar o que é verdadeiro e o que não é. Não, mas esse assunto da inteligência artificial, a gente até tá aqui incluso nas nossas perguntas, que a gente quer depois dar uma aprofundada. Mas a gente ainda queria falar um pouco sobre as experiências. Acho que a Thaís tem uma pergunta. Então, eu quero aproveitar que a gente está falando do seu comecinho e pegar também do contexto geral. Eu queria saber, assim, de toda a sua experiência, se você tem alguma memória, algum episódio que aconteceu com você que foi, assim, marcante, que você queira dividir. Olha, eu tenho um episódio marcante que foi, eu não me lembro a data. Vocês são novos, quando foi aquela tempestade em Ribeirão Preto. Acho que foi em 13 de maio de 93. 93, que derrubou um monte de torre, um monte de emissoras ficaram fora do ar. Nós ficamos fora do ar por quase que 1 dia e meio, porque nós não tínhamos energia no estúdio. Nosso transmissor estava ligado com o grupo gerador, mas a gente não tinha, porque quem que vai colocar gerador no estúdio, né? Então nunca passou isso para a cabeça, porque nunca faltava energia, né? Mas aí naquela época faltou, e foi aí que a gente comprou um grupo gerador para colocar nos estúdios também. Então hoje, se acontecer outra catástrofe dessa, a gente vai ficar à mercê somente da falta de diesel, porque enquanto a gente colocar diesel lá, a rádio fica no ar. Foi até legal você trazer a data, né? Porque você falou que foi 13 de maio, hoje é dia 21, 20? 20 de maio. 20. Então, faz aí 30 anos, né? Praticamente. É 94. É 94 mesmo? Eu lembro que minha mãe me falou esses tempos. E não sei se é coincidência não, você vai perceber que é um ciclo, né? Maio, Rio Grande do Sul, maio. Se você puxar outras datas, você vai ver que tudo mas é tudo conectado. tudo conectado. E sobre também o quanto... Isso é até legal, né? Pra você saber quais linhas editoriais a gente segue, pensando em até, tipo, datas... Tipo, então o período de maio acontece isso com o planeta, então a gente entende até, tipo... Você vê que houve aquela explosão solar agora, que todo mundo filmou, né? Como é que chama? Não foi terremoto? Um negócio assim que foi em Portugal? Não, teve a explosão solar, que tudo foi visto no Canadá, foi visto em então você vai... A Aurora. A Aurora Boreal que teve. Aí você liga explosão solar, terremoto, É. Tudo isso que aconteceu aqui, então você vai vendo que tem um... Tá tendo cada vez mais vezes. É uma apocalipse. Não. Avelinha, eu quero te perguntar mais uma coisa. Vamos voltar um pouquinho Fica no à vontade. passado. Ah, belezinha, obrigada. Ó, vamos voltar um pouquinho no passado de novo. Eu quero saber da sua experiência. Pra gente aqui é tudo, então eu quero saber um pouquinho do que você sabe das principais dificuldades da rádio lá no comecinho dela. Se tiver como falar um pouquinho da PR7 também. Eu não trabalhei na PR7, eu fiz muito serviço para clube, por exemplo. Quem instalou o sistema de automação na clube, que tem até hoje, foi eu. É o mesmo sistema de automação que nós temos lá na rádio, que é o AudioVolt, que eu faço suporte por eles no Brasil. Tenho muitos? Não, tenho pouco, porque é um sistema caro. É um sistema caro, mas é sólido. Você vê, desde 93, a gente está rodando com ele, é perfeito, a gente nunca ficou na mão, funciona muito bem. Mas... Antes os problemas eram grandes, né? Por exemplo, você tinha que fazer a transmissão de futebol, você tinha que ter uma LP no campo. Hoje você não tem nada disso. Hoje você conecta na internet, pede uma linha de internet e já está lá. Hoje
é tudo mais fácil, né? E vocês não acompanharam, mas não tinha, os roteiros de comerciais eram papéis que você tinha lá todo 7 horas da manhã, esse comercial, esse comercial, esse comercial. E como é que você substituía esse comercial? Você largava um avisinho no cartucho, ó, cartucho 10. Esse cartucho é para rodar até o dia 5. Depois do dia 5 tem que pegar outro, porque no roteiro não tinha como a gente mudar o número, porque era só a propaganda, por exemplo, da Casa Pernambucana. Aí você ia lá, Casa Pernambucana, número 10. Como a tripa era repetida, você não tinha como ficar trocando o número ia no cartucho, né? Fica pra eles o que é tripa. Tripa é o roteiro, esse roteiro que você vê no computador lá, tem a programação musical, tem a programação comercial. A tripa era a programação comercial. Então, era uma pastinha que tinha lá uma pro operador, outra pro locutor. Aí o locutor ia correndo, isso aqui é ao vivo, aí já tinha o texto pro locutor falar. Aí o operador estava do lado de lá. Aí ele via a próxima, comercial da Casas Bahia, comercial não sei do que, comercial não sei do que. Aí voltava, hora certa do locutor. Aí o cara soltava a abertura da hora certa, o locutor falava ok. Aliás, tem um caso que o cara falou mais de uma hora, a mesma hora o relógio estava parado. Isso parece cômico, mas é verdade. Não vou falar o nome, mas é verdade. E deixa eu te perguntar, o que é uma LP que você falou que LP tinha que estar é uma linha de portadora, né? É um meio físico que tinha que ligar dois pontos para você transmitir. Por exemplo, do estádio de futebol até a rádio. Então era ponto a ponto. Entendi. Algumas emissoras, por exemplo, como a 79, eu trabalhei lá, ela tinha uma LP para mandar o áudio do estúdio pro transmissor. Então era conectava aqui e mandava o áudio pro transmissor via LP. Vira e mexe, eu batia algum carro, a rádio saia do ar. Aí tinha que chamar a CETERP para poder refazer a ligação, porque a 79 não tinha link, que a gente chama hoje link, né? Ela não tinha isso. A Clube já tinha link, outras emissoras já tinham link. Hoje é vida boa, hoje é tudo automático. Hoje é tudo automático, se cair um jeito, você faz streaming, você faz 4G, você arruma um jeito e põe no ar, né? Alguns transmissores ele já tem até uma entrada de pendrive, quando ele perde o sinal do estúdio, ele habilita o pendrive para tocar, então pelo menos você fica com uma programação musical. Vai offline também? Vai offline também? Vai. Olha que belezinha. É home office. É igual aquele meme de antigamente eles correram pra hoje em dia a gente poder andar. Exatamente. Ele correu pro Andrei poder andar hoje em dia. Não, mas... O Andrei também correu, pô. Pra gente andar, pra gente Pro Léo poder andar. Pro Léo poder andar. Pro Léo, Bom, no início, né, na hora que você estava se apresentando e falando um pouco das atualizações e das grandes mudanças, a gente sabe das mudanças da AM para FM. E aí a Joyce tem uma pergunta a respeito dessa temática. Então, teve essas mudanças e aí a gente quer entender o porquê que teve essa adoção dessa política, da mudança da AM para FM. Qual foi o motivo para isso acontecer? Veja bem, o motivo foi a frequência do AM. A frequência do AM ela é muito interferida por interferência eletromagnética. O que é interferência eletromagnética? São fontes das lâmpadas fluorescentes, fonte de LED, tudo quanto é fonte chaveada, ela gera ruído. E esse ruído ele vai cair na banda do AM. E aí você começa a não conseguir ouvir mais por causa da interferência eletromagnética. E aí tinha muito AM que estava fechando. Eu lembro quando a gente começou com essa discussão, tinha 3 estações de AM no estado de São Paulo fechada, porque não conseguia competir com rádio comunitária. A rádio comunitária, a rádio pirata, faturava mais que o AM, porque o cara não conseguia pegar. E aí veio a digitalização nos Estados Unidos, tanto no FM quanto no AM. Os meus amigos que fizeram teste, o pessoal da Globo, o pessoal da Vox, o pessoal da Clube, eles fizeram o teste de digital no FM, né? O pessoal da Globo fez no AM e não funcionava direito o digital no AM. Ele só funcionava se ele fosse todo digital, porque o sistema americano, ele parte é analógica e parte é digital. Você transmite os dois sistemas. Então o rádio analógico, ele pega analógico e o rádio digital, ele pega em digital. Explica pro pessoal também, porque eu acho que a gente fica imaginando que tem gente que ouve... quem ouve aqui a Rádio NERP, às vezes já está inserido no meio, mas tem muita gente que não sabe o que de fato é a diferença entre uma AM e uma FM.
O AM é o seguinte, é amplitude modulada, e o FM é frequência modulada. Então, na própria características do AM, não tem como você tirar o ruído. Sim. Que está ali em cima. No FM, se tiver ruído, ainda você consegue tirar. Justamente pelo tipo de modulação que os dois utilizam, entendeu? Então, essa é praticamente a diferença. E o que aconteceu? Essas AMs foram fechando. A gente tinha o teste do digital, só que o digital tinha o seguinte problema. O pessoal da Sistema Clube fez o teste, a gente perdia muito o alcance da emissora. Porque tem isso, né? A AM entrega até não sei quantos raios não, mas eu não estou falando nem do AM para o FM, porque o AM ia muito longe. Se você tivesse potência suficiente, você poderia cobrir o globo terrestre com uma potência de AM. O FM, se você tivesse potência, você não vai, porque o FM ele transmite em linha reta. Nós estamos numa circunferência. Se eu tivesse potência, ele ia fazer isso aqui. Viu, pessoal? A Terra é redonda, tá? A Terra é redonda. Entendeu? E o AM não. Como o AM ele radia e ele faz uma reflexão numa camada, eu não me recordo o nome, estratosfera. E ele vem batendo na Terra e vai voltando. Então ele vai circulando junto com o globo terrestre. E o FM não é assim. Então, voltando ao ponto, os rádios, a migração do AM para o FM foi um apelo dos radiodifusores. A SET, a ESP, a ABERT, nós só trabalhamos para ajudar a fazer isso e fazer os estudos, entendeu? Mas foi um apelo do radiodifusor e ele não é obrigatório. Até hoje, a AM que não quisesse migrar para FM, ela pode ficar. O problema então é que não tem, por exemplo, Ribeirão Preto só tem a 79 por enquanto, que já está na faixa de migração. Sim. É que acaba não sendo mais vantajoso mesmo, não é obrigatório. Não é obrigatório, mas você vai ficar sozinho, né? Não tem. Você vê que nos Estados Unidos que o AM é muito forte, ele é digital lá, a Tesla queria tirar o receptor do carro do AM. Imagina isso. Nossa. Tipo, os carros não iam... Não ia ter mais receptor de AM, porque o carro elétrico, ele gera muita interferência eletromagnética. Justo. Entendeu? Aí houve as associações se mobilizaram e o AM é muito ouvido ainda nos Estados Unidos. Por quê? Porque nos Estados Unidos, as fontes chaveadas, elas recebem um tratamento mais rigoroso, que aqui no Brasil não foi exigido isso. Tem que ter filtro, tem que ter isso. Então, lá não era tanto problema como aqui. Eu lembro que uma vez nós estávamos lá na Anatel para testar, se eu não me engano, a Record. Uma emissora de 100 kW, não pegava o digital lá dentro da Anatel para a gente fazer os testes. Aí o cara falou assim, mas põe no analógico. Não pegava o analógico dentro da Anatel, uma emissora de 100 kW. Por quê? O prédio todo da Anatel, tudo com lâmpada fluorescente, não pegava. Nossa, é curioso, né? Quantas coisas dá para interferir, quantas coisas dão... Exatamente. Para somar. Então, em 2013, a presidente Dilma, ela assinou o decreto que com o desligamento do canal 5 e 6, que era da TV, que a TV passou para ser digital, ela forneceu esses canais para o FM estendido. Mas nós, da ABERT, da ESP, da SET, a gente priorizou junto com a Anatel, o André, que é o engenheiro contratado da ABERT, que fez a digitalização da TV, ele fez todo o projeto da migração do AM para o FM. E a gente tentou colocar o máximo possível das estações de AM na faixa convencional do FM. O que é a faixa convencional? Que é o de 88 ao 108. Aquelas que não couberem ali, naquele espaço, ficou na faixa estendida, que é de 76 a 88. Então, hoje o dial ele é compreendido da frequência de 76 mega até 108. Qualquer carro que você compre novo hoje, ele o rádio do carro já tem essa banda, já comporta. Muitos celulares Android que tem receptor de FM também comporta isso. Pra você ter uma ideia, no Japão, não foi tão difícil a migração, porque no Japão a frequência do FM lá vai acho que de 76 a 84. Então já existia o receptor. E como o receptor é tudo digital, o que eles fizeram? A banda do Brasil você abre, é de tanto a tanto, porque era uma questão de programação, entendeu? É muito técnico, né?
Não, mas seguindo até essa questão de tecnologia... Desculpa, eu falei de 76 a 94, tá? O Japão, tá? Não é 84, não. Tô todo mundo de acordo aí. Mas aproveitando, assim, essa questão da história do rádio, assim, das mudanças, a gente sabe que nos últimos anos o consumo de conteúdos de radiodifusores migraram para diferentes plataformas, né? Então, por exemplo, hoje aqui o pessoal tá ouvindo a gente dentro do YouTube, dentro do Facebook, e tem até mesmo no app de músicas, né? Nos apps de música, que muita gente consome os podcasts dentro, por exemplo, do Spotify. Você acha que o futuro da radiodifusão e das tecnologias de som, como que assim, você considera essa evolução, né? Toda essa migração, pensando no que você testemunhou e tipo, viu ao longo tanto do seu curso como engenheiro, como no dia a dia dentro do rádio, assim? Olha, eu comecei no rádio em 78. Desde 78 eu estou ouvindo que o rádio vai acabar. Uhum. E o rádio não acaba. Eu lembro que veio a televisão, vai acabar o rádio não acabou. Agora vai vir as rádios de internet, vai acabar com o rádio não acabou. Hoje você pega as pesquisas, as maiores audiências de rádio web são de rádios, não é de rádio web. Isso é muito interessante, porque a gente fez, né, Você fez essa pesquisa, não? Não, é que assim, a gente fez uma entrevista recentemente com o Andrei, e eu fiquei me perguntando, né, a respeito se era uma ameaça, digamos assim, né? Como essas tecnologias e até mesmo a inteligência artificial, como isso pode vir a agregar e como isso pode ameaçar. E então é muito legal você trazer essa questão de que desde 78 há esse tipo, acho o que rádio vai acabar. Esse mito, né? Vai dividindo, mas acabar não. Quer um exemplo mais recente? Diga-nos. Porto Alegre. Cadê o celular? Não tem. Rádio. Não tem. Estão botando nos kits de primeiros socorros um rádio de pilha. Cadê o celular? Cadê a internet? Não tem. Catástrofe? Não tem. Aqui em São Sebastião, aquela vez também, rádio. Foi o rádio que levou, foi o rádio que socorreu. Rádio, né? pessoal do rádio amador. Quer dizer, então é complicado. Então vai acabar quando? Quando acontece alguma coisa, você tem que voltar aos primórdios. Você tem que ter o rádio, porque se não for o rádio, não tem. Procura no YouTube, pede socorro aí, não pede. Todo filme de catástrofe, o pessoal, o socorro deles é o rádio. O rádio, Sim, eu viajo todo dia pra vir pra UNERP e a gente ainda vai ouvindo a rádio pra saber como tá o trânsito. Eu não imagino outro meio, assim, outro veículo. E aí o rádio tem que se modernizando. Ele faz uso igual a TV faz do Waze pra ver o trânsito, como é que tá. Então o cara vai vendo e vai falando. Então você vê que a tecnologia, ela não veio pra dividir, ela veio pra somar. Sim, bacana. E a inteligência artificial, eu acredito que vai ser a mesma coisa, entendeu? Acho que vai vir pra facilitar o trabalho. Isso, não pra exatamente. acabar com o trabalho. Exatamente. Vai se adaptando junto, né? Sim. É a mesma coisa. Tem a televisão, falou, Alexa, põe na Globo. Ela põe na Globo. Eu não tenho que pegar o canal, entrar no Source, procurar, ver qual que é o favorito, qual que é a Globo. Quanto tempo eu demoro pra fazer isso? Alexa, Globo. Ela põe na Globo. Alexa, eu quero ver a Diária FM. Ela põe na Diária FM. Eu quero ver a Clube. Ela põe na Clube, entendeu? Então, essas coisas que a inteligência artificial vai somando. É legal a gente trazer essa coisa da não substituição e sim de agregar. Vai substituir mão de obra? Vai, porque aquela mão de obra que é simplesmente uma mão de obra, talvez a inteligência artificial vai comer esse posto de trabalho. Mas não vai ser de tudo, entendeu? Vai precisar de alguém também para operar até a inteligência é que nem o artificial, cara lá falou assim, porque o Supremo falou que vai acabar, porque agora os advogados vão perder o emprego. Mas quem que vai analisar o que a inteligência artificial fez? Não é assim que funciona. Tem que ter um ser humano por trás. Exatamente. Sim. Bom, vamos seguir as perguntas. Já? Você é representante da Audiovac no Brasil. Audiovolt, desculpa, no Brasil. Poderia nos explicar o que ela significa e qual a relevância nas tecnologias, produções e distribuições de conteúdo do meio radiofônico? O Audiovolt, como eu te disse, ele é um sistema de automação que você põe todo o áudio lá e você programa uma sequência e ele faz do jeito que você programou.
Então tá agora lá, eu estou visualizando que daqui, estou vendo lá que vai ter 3 músicas. Eu posso inserir uma vinheta, posso fazer uma pré-mixagem, eu salvo e vai ficar daquele jeito. Entendeu? Eu posso pôr um comando de temperatura, um comando de hora certa e ele toca baseado nisso, entendeu? Então, é um sistema de automação que veio para ajudar, porque eu programo, por exemplo, eu programo assim, esse comercial vai pro ar até o dia tal. Se a OPEC errar e programar esse comercial, ele pula. Se eu programar ele assim, olha, eu não quero que nenhum áudio com data de morte vencida toque. A OPEC, eu posso catar um comercial e tentar arrastar, ele não toca. Se eu falar assim, só hoje, Magazine Luiza, né? Só amanhã. Aí eu falo assim, esse comercial entra amanhã. Hoje eu não consigo nem ouvir ele no sistema, porque ele não deixa colocar, entendeu? Ele evita de errar. Evita de errar. Então a gente sempre fala assim, ó, saiu um negócio errado no ar. Tem vários erros aí, é igual avião. Um avião não cai simplesmente por um erro, deve ser vários erros. A OPEC programou errado, a OPEC não informou a data de morte, data de início para o pessoal da gravadora, ou ela informou e o cara não pôs, quer dizer, então são sucessivos erros para acontecer hoje um erro, entendeu? E seguindo essa questão da AudioVolt, como que é então ser representante, tipo, desse sistema tecnológico, tipo, no Brasil? Como que foi esse processo? Olha, esse processo começou em 1992, meu primeiro ano na NAB. Eu fui lá no congresso, aí eu vi lá esses todos, coisa de maluco, fabricante de equipamento para tudo quanto é lado. Aí eu vi lá Broadcast Electronic, sistema de automação. Isso em 90 e quanto, perdão? 92. Então, em 92 já existia, tipo... Foi lançado. Mas, digamos assim, já existia esses termos, tipo podcast? Já... Não. Era simplesmente sistema de automação. Tá. Não tinha podcast, não tinha nem internet. Em 92 não tinha nem internet. Para você ter uma ideia, o cara nos Estados Unidos, ele conectava para fazer uma manutenção no AudioVolt via telefone. Via o dial-up. Lembra do dial-up? Fazia uma ligação, conectava e tinha um software chamado PC Anywhere que fazia toda a conexão e o cara começava a mexer lá dos Estados Unidos. Isso era uma revolução. Entendeu? E voltando, em 92 eu vi aquilo. Eu falei assim, que? Emissora de rádio pendurada num treco desse, um computador? De que se esse negócio parar, como é que faz? Isso não vai dar certo, não. Voltei em 93, já tinham melhorado. Aí voltei em 94, vamos comprar essa porcaria. Aí nós compramos e trouxemos pro Brasil, foi uma primeira rádio no Brasil. Ele já tinha no Brasil, na Rádio Cidade de São Paulo, só que eles não conseguiram pôr para funcionar. Mandaram para Araraquara, era um demo, também eles não conseguiram fazer funcionar. Aí nós fomos lá, pegamos, liguei pro representante no Rio de Janeiro, chamava Savana. Peguei esse sistema, nós pusemos na rádio e nós fizemos funcionar. Mas aqui em Ribeirão? Aqui em Ribeirão. Então, por isso que eu te falo, nós fomos a primeira emissora a fazer sistema de automação. Era muito difícil, porque hoje nós temos computadores. Naquela época a gente não tinha. Rodava em cima de 486. Você controlar um disque SCSI de 9 GB em cima de um 486... O que é um 486? Pesquisa depois o que é um computador 486. É complicado. Disco de Windows, em disquete de 3... Isso aqui é melhor. Isso aqui é melhor que um 486. 486. Então hoje, com computador, tudo é fácil. Vídeo, tudo é maravilhoso. Você faz tudo. Agora, naquela época, não. Naquela época era uma grande inovação. Tanto é que uma placa de áudio que tinha 2 controladores SCSI para o sistema custava $4.000. Uma placa de áudio. Você precisava de no mínimo 3. Era uma fortuna. Não era uma fortuna baseada nas cartucheiras, que as cartucheiras importadas, que tinham corretores de fase, no caso, quando era estéreo, custava $5.000 cada uma, $5.000 cada uma, e você tinha que ter no mínimo 6. E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, e na época, por exemplo, você tá me dizendo, então, que era um sistema carésimo, e a gente sabe que muitas das emissoras e tudo que envolve, assim, né? Muito dinheiro. Como é que eu posso dizer? Tipo, redes de comunicação, elas precisam de patrocinadores, porque... eu vou investir um dinheiro nisso, você vai fazer propaganda do meu produto, né? Então,
era esse o apoio? Tipo, não, como que acontecia? Não, nós fomos para o sistema de automação não para ganhar dinheiro, para não perder dinheiro. Porque era muito erro de tocar comercial, o cartucho quebrava, o áudio, tanto do cartucho, quando a gente colocava a música, ele nem sempre era igual. Você punha um cartucho novo, ele tinha um áudio. Aí conforme ele ia batendo, as esponjinhas saindo, o áudio começava, você tinha que regravar, fazer alinhamento. Era uma coisa muito cara, muito trabalhoso, entendeu? E aí com o advento do computador, você passou uma vez só, tá lá, vai sempre estar com aquela qualidade. Nós temos música no sistema hoje, desde aquela época ainda. Então, toca mas até hoje. O que a gente também quer meio que entender, que eu acho que é o que a Diana quis dizer, da onde que veio esse investimento naquela época pra ter... Não, veio investimento da própria rádio, né? Porque as rádios têm que faturar, elas faturam, né? Então, assim, o Mega Sistema tá lá hoje, o Sistema Clube tá lá hoje, são grandes empresas de comunicação. O dono não chegou aqui e botou aquele mundaréu de dinheiro e fez aquilo. Sim. Eles foram crescendo com o tempo. Era uma rádio, não tinha link, tinha não sei o quê, aí depois aí vai adquirindo isso, vai adquirindo... existiu uma evolução e também o seguinte, a rádio antigamente ela faturava X, aí ela veio faturando X mais 4, X não sei o quê, apesar de todo mundo falar que rádio não dá dinheiro, mas é uma brigaiada para ter rádio, né? Eu fiquei curioso aqui. Você falou que aquele sistema tinha passado antes em Araraquara, né? Isso. E em outra cidade, que eu não vou recordar agora. E São Paulo. Em São Paulo. Qual foi o diferencial que você acha que, tipo, aqui em Ribeirão vocês colocaram pra funcionar assim? Eu e o meu menino de TI. Vocês foram os caras que falaram, não, a gente consegue. Modéstia à parte, né? Assim, nosso Mega Sistema, a gente tem uma equipe muito boa. Você vê, não só na parte de automação, mas a parte de codec, de fazer transmissão, nós também fomos uma das primeiras a fazer, que todo mundo fazia telefone, a gente fez com codec. Hoje o nego faz com WhatsApp, mas não é a mesma coisa que codec. Os nossos codecs, quando você não faz ao vivo, você pode gravar e enviar para o estúdio em qualidade de PCM, quer dizer, no WhatsApp. O que é um codec? Codec é um dispositivo que ele encodifica e transmite. Aí o decoder, ele pega isso e decodifica e transforma em áudio, entendeu? E você faz isso via internet. E quando você não tem qualidade, você não tem largura de banda na internet para transmitir ao vivo, porque ao vivo ele começa a dar dropout. Quando você não tem largura de banda. Então ele fica... Igual o vídeo quando quadricula, que você vê que o cara lá, perdemos o contato. Então o que você faz? Você grava. Quando você grava, ele manda. Quando ele manda de acordo. Eu estou mandando tantos pacotes por segundo. Não está dando? Eu mando menos. Aí chegou o áudio lá, a hora que chegou o áudio, ele está intacto como foi gravado. Então, ele está perfeito, entendeu? Então, vieram os codecs, vieram os links digitais, várias coisas vieram agregando e a gente foi... Por exemplo, a Rádio Diário foi a primeira a ter aquele stereo enhancer. Lembra do stereo enhancer? Aquilo que dava aquele som envolvente no carro, todo mundo ficava doido. O que é isso? Nós fomos o primeiro a ter. Nós fomos o primeiro a ter o sistema de automação. Nós fomos o primeiro a ter toda a parte administrativa em computador. E você acha, então, que Ribeirão é um pioneiro na rádio, no rádio, né? Ribeirão, vou te dizer o seguinte, tanto na parte técnica como na parte profissional, ele é um polo de distribuição, de fazer profissionais em tecnologia para o Brasil inteiro. Não, isso é muito legal, porque eu trouxe isso até na nossa última entrevista do Memórias, sobre falar de Ribeirão e falar sobre a comunicação de Ribeirão e o pioneirismo de Ribeirão Preto na comunicação e no rádio, né? Porque é legal a gente trazer isso, porque o programa ele é para isso, né? Quando a gente fala de memórias da comunicação e acontecendo dentro da Rádio Naerp, com o Gil, que também foi um dos pioneiros aí na movimentação, acho que em Ribeirão, da comunicação, a gente visualiza isso, né? Você como profissional, o Gil como profissional, e a gente
ver que essa história tá aqui, né? Tipo, você vê, acontecendo na nossa nós somos frente. afiliados da Rede Metropolitana, na própria Rádio Renascença, que era da própria UNAERP aqui, a gente virou a Metropolitana, né? Muitas coisas que a gente tem aqui, eles não tinham lá em São Paulo. Por exemplo, os nossos streamings, ele tem o nome da música no streaming. Eles não têm, eles não tinham isso. Aí eles, pô, como é que faz isso? Aí eles foram atrás e fizeram fazer isso. Então, por exemplo, nos nossos aplicativos, ele tem o nome da música. Esse é um fato bem interessante. Qual é a relevância que vocês acham que tem uma letra de música em português e em inglês, ou quando for em inglês, a tradução num app de uma emissora de rádio? Qual que é a relevância disso? Eu visualizo isso como, tipo, uma das maiores evoluções, assim. Deu problema na rádio e o nome da música não estava subindo. Nem a letra, nem a tradução. O que choveu de ouvinte reclamando, Sim. eu lembro da postagem do cara que ele falou assim, olha, eu estudo inglês, eu gosto de ouvir a rádio diário e eu fico vendo a letra das músicas para saber se aquilo que eu estou ouvindo é aquilo que está lá. Sim. Porque quem estudou inglês sabe, às vezes você entende uma coisa, mas a letra é outra. Entendeu? E o cara tinha essa informação. Então você vê como é que é importante a gente fornecer. Quanto mais informação a gente der para o ouvinte, melhor. Então isso é tudo a troco de tecnologia. Então, por exemplo, lá na rádio você tem lá as 10 últimas músicas. Você tem lá as 10 últimas músicas. Não, tem toda a programação. Mas você pega a hora que ela tocou, a letra dela, a tradução da música, se for o caso, e você tem o link do YouTube se você quiser ver o clipe. Diferentemente de nós transmitirmos online, mas você pode pegar, que música é essa aqui? Tá aqui, nossa, que legal, tem um link do YouTube. Você vai lá e vê o clipe dela. Isso tudo numa velocidade também. De acordo. Aí quando a gente está integrado na Alexa, aí é outro problema. A gente vai integrar com a Alexa. Alexa, põe o clipe aí, qual foi as 10 músicas que tocou na diária? Ela vai te falar isso, a gente já está trabalhando nisso. Alexa, quais são as promoções que tem na Rádio Diário? Ou na Rádio Conquista ou na Mega? Nós temos isso. Eu quero participar do evento do Carnabeirão. Então tá bom. Como você está conectado já, ela falou, você já está cadastrado. Ela já te cadastrou lá. Tudo isso faz mais diferença para ouvinte. Exatamente. Então você está vendo como é que é. Mas jovem não ouve rádio. Ele não ouve, mas dessa maneira ele vai passar a ouvir. Sim. Ele não vai abrir lá e ficar fazendo isso. Fichinha para... Não, ele quer a coisa automática. O jovem gosta de coisa dinâmica. E dinâmica, entendeu? Olha, eu quero participar, vai ter aí o rodeio. Eu quero me inscrever no rodeio. Você já está inscrito. Então, gosta de coisa prática. E aí, esse você está inscrito, olha o que tem por trás. É proibido entrar menor no rodeio? Então a pessoa que se cadastrou, ela se cadastrou, mas ela não vai ganhar. Porque tem toda uma regra por trás. É um convite aqui para Ribeirão Preto, mas a pessoa de fora vai ganhar? Eu que vou dizer se a pessoa de fora vai ganhar ou não. Então, você vê como é que a coisa vai ficando fácil? Antes eu tinha que ter uma telefonista, eu tinha que ter alguém apoiando isso, hoje eu não tem que ter mais ninguém. É tudo integrado numa coisa só. Já tem todos os dados lá, já sabe de tudo. Exatamente. A gente vai dirigir, acho que para as nossas últimas 3, 4 perguntas, para a gente ir finalizando, tá? Aí, aproveitando que a gente está falando de tecnologias, né? Acho que o Gabi vai falar um pouco dos seus estudos. Você foi esse ano na NAB, de novo, né? E pra quem não sabe, a NAB é National Association of Broadcast. Isso. Gastei o cursinho de inglês agora. Né? E a gente queria saber, tipo assim, o que teve esse ano de novo? Além da IA integrada nas transmissões de TV e de rádio, o que chegou de novo agora no mercado? Olha, a minha parte é rádio. Mas a NAB tinha televisão, tinha multimídia, é uma coisa assim que quando você tem um grupo, cada um tem que ir para um canto. Não dá para fazer tudo. Eu fiquei na parte de rádio. Na parte de rádio é aquilo que a gente está focado, é inteligência artificial, áudio sobre IP, novos processadores, novos modelos de streaming, então é tudo isso. Para mim, que vou todo ano, não tem tanta novidade. É que eu gosto de passear, vou com a minha família, mas se você fosse ver, a NAB você poderia ir de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, porque ela não evolui tanto assim. Agora, se você for para a parte de televisão, meu amigo, você vai andar 4 dias lá, você não vê nada.
É muita coisa de maluco, é muita coisa. Tem a parte de internet, tem as câmeras. A gente trouxe de uma das NABs uma câmera chamada Mevo, que ela fazia transmissão na época, ninguém tinha, fazia transmissão pro YouTube, pro Facebook, fazia tudo. Você conectava lá na rádio. E outra coisa, ela pegava, você punha a câmera aqui e eu falava assim, eu quero 10 câmeras. Ela saía 10. Nossa. Uma focada em você, outra focada no Gil, assim, assado, e uma panorâmica geral. Uma única câmera, ela fazia 180 graus. E aí você só ia cortando, pá, que nem você fez aqui. Mas isso há quanto tempo atrás? Sim. Frutos de NAB. E aí, seguindo ainda na NAB, acho que a Joyce tem uma pergunta. Sim, então, como você já está bem familiarizado com a NAB, a gente queria saber quais são as suas perspectivas na NAB em relação ao futuro da radiodifusão. O que você vê que está tendo? Olha, eu não sei te responder essa pergunta, porque é uma coisa tão dinâmica que não dá para prever o rádio daqui 5 anos. Pode ser que fique estagnado, mudou pouca coisa, pode ser que evolua muito. Em 92, quem diz que em 82 o celular estaria daquele jeito que está? É um avanço muito, muito rápido, não é imensurável, não tem como você prever isso. Eu vejo que a tecnologia está aí e a gente tem que correr atrás, entendeu? Agora, a gente tem que adaptar também a uma coisa muito interessante. O dinheiro que nós temos com o investimento em tecnologia. O quanto que eu vou investir, o quanto de retorno isso vai me dar. Muita gente pergunta, mas e o rádio digital? Por que o rádio não veio o rádio digital? Porque não tem modelo comercial. Por que o sistema Mega e o sistema Cube vai investir numa rádio digital? O que ela vai trazer de volta? Quanto ela vai aumentar de faturamento nisso? Complicado. Nós estamos aí com a TV nova, com a TV 3.0, que vai ser trocada. Você vai ter que trocar todos os receptores de televisão. Por quê? Porque é outro padrão de transmissão. Uma coisa é o americano, que tem poder aquisitivo, mesmo assim ele não troca. Outra coisa é aqui no Brasil, que nós não temos. Então vai sair o set box, que vai fazer a conversão, todo um trabalho, e a gente não está ainda por qual modelo de negócio, o que vai trazer de retorno financeiro para a gente, entendeu? Que é a grande pergunta. Aproveitando que você trouxe até esse paralelo entre Brasil e Estados Unidos, a gente queria falar também um pouco das tecnologias e dos programas, digamos assim, que o Brasil já tem, né? Acho que o Gabi e a Thaís têm uma pergunta a respeito. Na NAB, vocês são, né, do mundo inteiro, eu acredito, né? Ela é mundial. Isso, mundo mundial. E nós temos a CET, que é a Sociedade de Engenheiros de Televisão. Né? E como que estão sendo tratadas essas pautas lá dentro, né? De IA, de novas transmissões, né? Como que a gente está lidando com isso aqui no Brasil? Na CET, nós temos várias turmas de trabalho. Nós temos o pessoal da TV, que lida com essa aí, com podcast, com inteligência artificial. Tem o nosso grupo de rádio, que a gente lida com as novas normas. Você vê, a norma de telecomunicação, ela não era modificada desde os priores lá atrás. E nós da CET, junto com as associações, nós ajudamos o Ministério das Comunicações e a Anatel a reformular todo o contexto da regulamentação do AM e do FM. Então, a gente trabalha nesse... Cada um tem um foco. Tá? Vai para uma parte de engenharia, por exemplo, o Ministério... você fazia um projeto antigamente e você nunca ia ter... você não tinha... A Anatel vinha aqui fiscalizar, ela falava assim, mas isso aqui não está lá na licença. Não, mas eu tenho o protocolo. Mas aí você tinha 5 protocolos que você foi mudando o equipamento, foi mudando a estação, mas não estava no sistema dos caras. Então gerava a advertência, aí você tinha que responder processo, não sei o quê. Hoje, você vê a Metropolitana, Renascença. Renascença era AM, virou FM, foi para a classe B2, depois foi para a classe C, já está classe A2 e licenciada em menos de um ano. A coisa evolui de uma maneira, você está entendendo? Em todos os aspectos, tanto do lado de cá como do lado de lá. Perfeito. Avelinha, eu tenho uma última pergunta para você. Além de toda essa colaboração que você já teve aí com o sistema de radiodifusão de Ribeirão Preto, também tem a sua você é integrante do comitê técnico da ESP, isso, né? Isso.
E eu quero saber de você o seguinte, eu quero um furo de notícia. O que está sendo discutido hoje nas pautas da ESP? Por favor. A pauta da ESP está a regulamentação. Nós temos um presidente novo que ele estava agora até nos Estados Unidos, uma reunião que teve lá de TV, e TV das Américas, se eu não me engano. E o foco é esse. A TV 3.0 agora é o foco. Mas sobre a TV. O que é uma TV 3.0? TV 3.0, hoje nós temos uma TV digital, que nós temos, e a TV 3.0 é o padrão americano que vai ser implantado no Brasil, que é aquilo que eu te falei. Vai ter que ser trocado todo o parque de transmissão, porque é uma outra frequência, e todas as televisões vão ter que ser trocadas. Vocês são novos, você não lembra? Quando tinha TV preto e branco e tinha TV colorida. Você ia na loja, você quer uma TV preto e branco e uma colorida. Foi indo, que o preço da colorida caiu tanto que não se valia a pena mais fazer uma TV preta e branca. Aí tivemos a TV analógica, aí teve a TV digital. Aí a televisão que era analógica, comprou-se uma caixinha que você entrava lá e ela passava a pegar o sinal digital, mas ainda era analógica. Aí foi fazendo isso, tanto que chegou o preço da TV digital que baniu-se a TV analógica. E agora nós estamos na TV 3.0, que vai ser a mesma coisa, vai chegando, vai fazendo, a hora que chegar o preço, esquece esse, só tem esse padrão. Aí ela é além da Smart TV, então. É a Smart TV com outros recursos, porque a Smart TV hoje não tem interatividade. A TV 3.0 vai ter interatividade. Você está vendo ali, o que é aquilo ali? Aí você vai aparecer o comercial das Casas Bahia. Eu quero comprar. Você compra. Nossa, que loucura. Ela vai ter uma IA junto com ela. Então, a Globo não gosta de fazer isso tudo, mas você vê a Maju Coutinho, nossa, mas que sapato, vai estar lá, sapato do fulano de tal, eu quero comprar. Sim. Entendeu? Isso já tem nos smartphones, eu já vi. Mas não na TV. Não, na TV não. Mas, por exemplo, você tá andando na rua, eu não sei se o sistema iOS tem, que é do iPhone, mas eu acho que Android tem. Você tá andando na rua, aí você vê, sei lá, uma pessoa com uma jaqueta, aí você tira uma foto da jaqueta. Ele analisa e fala, isso aqui é isso. Sim, exato. Você manda a foto pro Google e aí aparece os sites que tem. Exatamente. Adelinha, só voltando um assunto que você levantou aí. Rádio digital, como que tá esse processo? Não temos apelo ainda. Por que a gente vai discutir rádio digital? Para quê? Por que eu vou gastar dinheiro com rádio digital? Como é que eu vou gastar dinheiro e vou ganhar o que com isso? Dinheiro? A gente precisa fazer esse levantamento, porque até então não tem apelo. Então, tudo tem que ter um apelo comercial. Se não tiver, não vale a pena. O processo, então, começou lá atrás, né? Começou lá atrás, mas não era muito robusto, principalmente na parte do AM, né? Na parte do FME. Tanto é que nos Estados Unidos, o AM lá, o padrão deles começou, hoje é HD, mas ele chamava IBOC, In Band On Channel, quer dizer, na mesma banda, no mesmo canal. Então ele tinha o canal analógico e o canal digital. O AM lá hoje, para poder funcionar mais ou menos, ele está full digital. O AM que escolheu ficar full digital, o pessoal que tem o rádio analógico não pega mais. Então esse processo no Brasil está parado, está gavetado. O governo está insistindo, né, a pedidos não sei de quem, né, mas assim, eu não vejo motivo do radiodifusor partir para isso, porque não tem apelo comercial. Então, aproveitando até essa questão que o Gil trouxe, pensando em aquilo que a gente trouxe também de... Há um mito de que o rádio vai acabar desde 78, né? Desde quando eu entrei com o rádio, ele vai acabar, né, Gil? E aí então, você acha que assim, as adaptações e as evoluções dele não necessariamente está indo para o digital, ele está indo para outros lugares? Eu já fiz palestra, inclusive eu já falei aqui, eu acredito mais nesse do que o rádio digital. E eu acredito eles mudaram até o nome, eu não me recordo o nome que foi, mas eu acredito no DNS Rádio. O DNS Rádio, ele pega a sua rádio e você está ouvindo. Você está saindo de Ribeirão. Quando você vai perdendo o sinal, ele joga para o teu streaming automaticamente. Que legal. Tá? Então é o seguinte, você está aqui em Ribeirão Preto, você está ouvindo a rádio local. A capa do álbum, todas as informações, isso está vindo
pela internet. Consome muito pouco isso. O áudio já consome muito. O áudio vindo de stream, ele consome muito e acaba com a bateria. A gente tem esse estudo, que quando você está ouvindo um streaming, quando você está ouvindo um rádio local, a bateria vai pro vinagre, entendeu? Então ele só vai passar a ter streaming quando você está indo fora. Então eu vou sair de Ribeirão Preto, se a internet funcionar, porque outro dia eu fui ouvindo o aplicativo, Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, o estado mais rico da nação, eu não consigo ouvir nenhum dos nossos aplicativos daqui em São Paulo sem cair. Então... Aí, você tá vendo como é que é a tecnologia? A gente... mas o 5G não tá funcionando nem o 4. Tá só o Hzinho lá. Pega o seu celular aí e vê quantas vezes ele tá em 5G. Em Ribeirão Preto. Agora, só para encerrar, fala do rádio digital. Né? Rádio no digital. É o rádio digital, que é o da... Isso. Qual que é o diferencial que ele oferece? Ou pelo menos estava previsto, né? O rádio digital que você fala não é o rádio digital da internet, não. Não. O rádio digital, o do iBook. Isso, do iBook. Olha, ele promete o seguinte, qualidade de áudio que dependendo da rádio não tem diferença. Mas explica pra gente que... Porque ficou um papo... Para você trazer o seu rádio digital. Por exemplo, tem a questão de você ter canais adicionais. Você pode ter canais adicionais, mas veja bem, a gente não está conseguindo tocar nenhuma rádio, vamos tocar 3. Mas então, só para explicar aqui, porque tá um... É outro projeto, porque o rádio digital, ele cabe mais duas portadoras de qualidades inferiores. Então, a rádio o Grupo Mega Sistema, ela tem 4 rádios, ela ia passar a ter 12. Entendi. Tá? Agora, veja bem, a Clube tem mais 5, passaria a ter 15. Nós temos apelo comercial para sustentar tudo esse número de rádio. E outro, receptor também, né? Não, o receptor é o primeiro, mas o receptor troca, porque é rápido. Você vê que os rádios de banda estendida, todos os fabricantes praticamente têm. Minha filha tem um Onix, lá na rádio tem aquelas peruas da Fiat, Toro, todos eles já têm faixa estendida, quer dizer, isso o parque de adaptação é rápido. O problema é o apelo comercial para isso, né? Por que nós vamos fazer isso? Para ter 3 rádios, nós já temos 4. Dividir o público, no caso, tipo, ao invés de centralizar o público em uma só, dividir ele em E aí a gente vai outras, fazer o seguinte, a gente vai assim, mas se você põe tocando música tem streaming. E a gente tem dados. Toda vez que as emissoras de rádio estão no automático, a audiência cai. Sim. É fato. É dado isso, a gente tem. Você pega de domingo, lá tá... madrugada, todo mundo no automático. A Conquista tá com um cara lá mandando abraço, mandando beijo, não sei o que lá, líder de audiência. E as outras tudo no automático. O ouvinte gosta do contato. Ele quer o contato, ele quer o amigo. Ainda mais de madrugada, porque o cara tá dormindo, ele tem que trabalhar, entendeu? Geralmente é o porteiro do prédio. O segurança. É o segurança, é o cara que tá, é o entregador de pizza. Então... Exato, se fosse assim, ele só colocar... Isso eu acho que é muito legal, porque talvez eu tava até conversando com a Gabi, que é a professora aqui da UNAERP, e eu falei pra ela... Gabi, eu queria falar sobre isso, mas eu não sei como dizer. Que é, tipo, por que as pessoas ouvem o rádio e não simplesmente vou ligar o meu Bluetooth no meu carro e colocar o streaming, por exemplo. Porque se eu tô fazendo uma viagem, o Bluetooth talvez ele aguente mais, né, do que a transmissão, igual você estava falando. Isso, é porque o Bluetooth vai conectar o seu celular no carro e vai fazer streaming. Exatamente, E aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Mas é exatamente o que você trouxe agora. Eu colocar um podcast ou o álbum de um artista que eu gosto é muito diferente do que eu ligar e tá lá uma pessoa... O cara tá falando a hora certa, tá mandando um abraço, tá um contato de WhatsApp, ele tá falando fofoca de não sei o quê, ele tá falando que o show da Madonna não sei o quê, e isso tudo você não tem como chama lá o negócio de música? O Spotify. É mais humano, tem um pequeno detalhe. Por enquanto, é de graça. Mas, por exemplo... mais ou menos, né? Você vai pagar para ouvir música? Mas o Spotify é de graça, mas você tem que pagar a internet.
Mas Sim. também tem o Spotify Premium. Tem que ter o Spotify Premium de que graça você paga até pra não ter certo anúncio. Pra não ter, é igual o YouTube, né? Você tem que pagar também. pra não ter anúncio, né? E é um saco, né? Você tá lá, desculpa até a palavra, você tá vendo um negócio, entra, eu gosto de assistir um programa espírita lá de quinta-feira, pra entrar um cara falando lá. Aí você tem que pagar pra não ter. E aí é 15 segundos, 15 antes era segundos, menos. exatamente, Cada vez mais aumenta. E tem uma pesquisa do Desconecta, né? E tem uma pesquisa que fala lá que o tanto de gente que pula, mas você tem que pelo menos ter um tempo lá para você poder pular. Porque ninguém assiste aquilo. E na rádio é até mais humano, né? Até quando tem uma programação de música e vai entrar depois um narrador, alguém comentando, o cara puxa você. Você não sente na obrigação de olhar aquilo lá e falar, depende da rádio, mas depende né? da rádio. Depende do comunicador, depende de muita coisa. Então, quando o cara é bom, o comunicador é bom, o cara não muda de rádio. Sim. Não, é aquela coisa também, tipo, na rádio... Sei lá, tem um jingle que te envolve. Exatamente. Aí... Do mesmo jeito que tem o jingle que te envolve, tem o comercial que te desagrada. Tinha um comercial lá numa empresa lá por dia na rádio que choveu de reclamação. Nossa, não vou nem falar o nome aqui, mas eu não sei como é que o cara teve essa ideia. Ou tiro só pela culatra. Audácia. Comercial e horário de Brasília. Nossa. Nossa, triste, né? E isso é obrigado, hein? Você imagina, né? Então. Não. Ainda que houve agora a flexibilização, né? Porque antes você tinha que tocar às 19 horas. Aí o pessoal entrou na justiça alegando, e aí o Supremo deu lá que você podia tocar outras horas, né? Então tinha gente, por exemplo, nós podíamos tocar 24 horas depois. A gente tocava 3 horas da manhã. Claro. Evidentemente, qual que é o horário que tem menos audiência? Era às 3 horas da manhã. A Cantar Ibope Media, passei para eles esse link aí. Todo ano ela faz uma pesquisa sobre mídias no Brasil. E ela comprova essa questão da comunicação no rádio, como conteúdo e... A diferença do Spotify. Sim. Exatamente. E ela traz uma visão do Brasil, né, como um todo, de várias partes do Brasil. Cada região é uma coisa. Como né? que chama, Gil, para os nossos ouvintes? É uma pesquisa da Cantar Ibope Media. Cantar Ibope Media. É o mapa das mídias no Brasil. Muito bacana. Nossa, interessante. É gratuita. A pesquisa é tudo. Eu aprendi uma coisa na engenharia que vou trazer para vocês, de graça. Quem acha tem 50% de chance de errar. Sim. Estude. Dados. Quais são os dados? Lê, faz isso e tire suas conclusões. Porque quem acha tem 50% de chance de errar. Isso aí. É isso. Essa foi a frase. A frase do dia é. Tá vendo? Por isso que tem rádio, gente. No Spotify nunca vai ter uma frase do dia, qual que é a cor do seu signo pro meio. Bom, a gente vai ficando por aqui hoje. Eu agradeço imensamente a sua presença, agradeço, né, em nome da turma, em nome do Memórias, a sua disponibilidade, tudo que você trouxe pra gente, tanto de técnica quanto de bate-papo, de evolução. E é isso, né? Eu sou a Diana Japur. Eu sou o Matheus Gumiero. Sou a Thaisa Teovino. E eu sou o Gabi Sertório. E eu sou Jess Pesato. E a gente esteve aqui com a Avilinha, conhecido também como José Mauro de Ávila. E você acompanha a gente aqui na Rádio Naerp. Sigam com a programação e acompanhem também o Memórias da Comunicação, que ainda tem bastante entrevistados, pessoas muito renomadas daqui de Ribeirão Preto e de cidades da região, para a gente valorizar aí a comunicação no interior. Tá bom, pessoal? Muito obrigada e até uma próxima. Até, pessoal. Até. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Leonardo Rabelo e Gustavo Arsêncio. Coordenação, Gil Santiago.